uma idosa explorada e humilhada por seu filho e pela nora durante muito tempo. Mas quando outro filho descobre, ele fez isso. Natália sempre foi o tipo de mulher que iluminava qualquer ambiente com sua presença. Desde jovem, era conhecida por sua generosidade e coração bondoso. Cresceu em uma pequena cidade, onde todos a conheciam pelo sorriso fácil e pela disposição em ajudar quem precisasse. Aos 20 anos, Natália conheceu Jorge, um homem honesto, trabalhador, e que logo se apaixonou por seu jeito doce e acolhedor. O casamento dos dois foi simples, mas cheio de amor, celebrado com alegria entre amigos e familiares que torciam pelo casal. Durante o casamento, Natália se dedicou completamente à família que começou a construir. Ela e Jorge não eram ricos, mas a casa que ergueram juntos era um lar repleto de carinho e risos. Jorge trabalhava longas horas como mecânico, enquanto Natália se desdobrava para manter tudo em ordem. As noites eram reservadas para momentos em família, onde o casal compartilhava histórias, sonhos e os planos para o futuro. O nascimento do primeiro filho, Fábio, foi um momento de grande alegria para Natália e Jorge. O bebê trouxe uma nova luz para o casal, e Natália, mesmo cansada com as exigências da maternidade, nunca deixava de cuidar do pequeno com todo o amor do mundo. 3 anos depois, Lucas chegou, completando a felicidade da família. Para Natália, seus filhos eram tudo, e ela se dedicava de corpo e alma para garantir que tivessem uma infância feliz, mesmo com as dificuldades financeiras que enfrentavam. Jorge era um marido atencioso e presente, apesar das longas horas de trabalho. Ele fazia questão de participar de cada momento importante na vida dos filhos, desde as primeiras palavras até os primeiros passos. Natália admirava o empenho do marido e o amor que ele demonstrava pela família, o que só fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. Aos domingos, a família tinha o hábito de fazer piqueniques no parque, um costume simples, mas que trazia uma alegria imensa para todos. Porém, a vida trouxe desafios inesperados. Quando Fábio e Lucas ainda eram adolescentes, Jorge adoeceu gravemente. Foi um período difícil para todos, mas especialmente para Natália, que se dividia entre os cuidados com o marido e os filhos. Ela passava noites em claro, preocupada com a saúde de Jorge, e fazia o possível para que os meninos não percebessem a gravidade da situação. Natália era a rocha da família, sempre procurando manter a calma e a esperança, mesmo quando a realidade parecia sombria. A morte de Jorge abalou profundamente Natália. Ela se sentiu perdida, como se uma parte de si mesma tivesse desaparecido junto com o marido. Durante semanas, mal conseguia sair da cama, consumida pela tristeza e pelo vazio que a ausência de Jorge deixou. A casa, antes cheia de vida, parecia agora fria e silenciosa. Natália se obrigava a sorrir para os filhos, mas seu coração estava pesado com a dor da perda. Ela sabia que precisava ser forte por Fábio e Lucas, mas dentro dela, tudo parecia desmoronar. Com o tempo, Natália foi se reerguendo. Aprendeu a lidar com a solidão e encontrou forças nos filhos, que, apesar de jovens, tentavam de todas as formas apoiá-la. Fábio assumiu o papel de homem da casa, e Lucas, ainda mais apegado à mãe, fazia de tudo para vê-la sorrir. Natália dedicou-se ainda mais a eles, focando sua energia em proporcionar um lar seguro e amoroso, mesmo sem Jorge ao seu lado. Embora a dor da perda nunca a deixasse por completo, Natália encontrou consolo nos pequenos momentos com os filhos. A relação de Natália com Fábio e Lucas sempre foi muito próxima. Ela se orgulhava dos filhos e fazia questão de estar presente em todas as conquistas deles, grandes ou pequenas. O vínculo que construiu com cada um era especial. Fábio, o mais velho, herdara o senso de responsabilidade do pai, enquanto Lucas, o mais novo, era carinhoso e protetor, sempre buscando o bem-estar da mãe. Os três formavam uma unidade forte, movida pelo amor e pelo respeito. Mesmo após o falecimento de Jorge, Natália manteve viva a memória do marido. Ela falava dele com carinho, contando histórias sobre o que viveram juntos para que os filhos nunca se esquecessem de quem ele foi. Ela guardava suas lembranças com cuidado, as fotografias, as cartas e até os pequenos bilhetes que Jorge deixava para ela em dias comuns, apenas para lembrá-la de seu amor. Essas memórias eram que mantinham Natália forte, mesmo nos momentos de maior saudade. Natália passou os anos seguintes dedicando-se a si mesma e aos filhos, que agora estavam crescendo e seguindo suas próprias vidas. Quando Fábio casou com Alice, Natália sentiu que sua família estava se expandindo. Para ela, Alice era como uma filha, e a perspectiva de ver a nova geração crescer enchia seu coração de esperança.
No entanto, com o passar dos anos e a chegada da velhice, Natália começou a perceber que não conseguia mais lidar com a solidão e as limitações físicas. Foi então que decidiu morar com Fábio, acreditando que ali, cercada por sua família, encontraria o apoio e o amor que sempre ofereceu aos outros. No início, Natália acreditou que morar com Fábio e Alice seria o melhor para todos. Ela sentiu que, finalmente, teria o apoio que tanto precisava na velhice. Porém, rapidamente percebeu que as coisas não seriam como imaginava. Fábio e Alice a tratavam com frieza, e, aos poucos, a situação foi piorando. No começo, eram pequenas insinuações, comentários que deixavam Natália desconfortável, mas que ela tentava ignorar. Você não acha que podia ajudar mais na casa? Dizia Fábio, em um tom seco, enquanto se afastava sem esperar resposta. Com o passar dos dias, o comportamento rude de Fábio e Alice se tornou a rotina. Eles exigiam que Natália cuidasse de todas as tarefas da casa, como se fosse uma empregada. Limpe direito esse chão, está todo manchado, reclamava Alice, olhando para Natália com um ar de desprezo. Mesmo com dores nas costas e nas pernas, Natália se esforçava para agradá-los, mas nunca parecia ser o suficiente. A cada erro, por menor que fosse, uma nova bronca surgia. Você não consegue fazer nada direito, gritava Fábio, com uma expressão de impaciência. O tratamento rude não se limitava às ordens. Fábio e Alice constantemente a humilhavam, fazendo-a sentir que não tinha valor. Se você não fosse tão inútil, talvez não estivesse aqui dando trabalho, dizia Alice, sem um pingo de empatia. Natália, com o coração pesado, tentava segurar as lágrimas. Ela se lembrava dos tempos em que Fábio era apenas um menino, cheio de sonhos, e não conseguia entender como ele havia se tornado tão cruel. Mesmo assim, o medo de ser abandonada em um asilo, um lugar que para ela era sinônimo de solidão e esquecimento, a fazia suportar tudo em silêncio. Enquanto isso, Lucas, o filho mais novo, seguia a vida fora do país. Alguns anos antes, ele havia recebido uma proposta de trabalho que não podia recusar. Era uma oportunidade única em uma empresa de tecnologia em ascensão, e Natália, apesar da tristeza de ver o filho partir, o incentivou a seguir seus sonhos. Vá, meu filho, construa sua vida, disse ela com um sorriso forçado, segurando as lágrimas. Lucas prometeu que voltaria sempre que pudesse, mas a realidade de um trabalho exigente e à distância o mantinham longe por mais tempo do que ele desejava. A partida de Lucas foi um golpe difícil para Natália. Ele era seu porto seguro, o filho carinhoso que sempre a consolava nos momentos difíceis. Sem ele por perto, Natália se sentiu ainda mais vulnerável. Ela mantinha contato com o filho através de ligações e mensagens, mas nunca mencionava os maus tratos que sofria, com medo de preocupá-lo ou de causar uma briga entre os irmãos. Está tudo bem por aqui, querido, dizia ela, escondendo a verdade por trás de uma voz cansada. Lucas, ocupado com o trabalho e adaptando-se à nova vida, não tinha ideia do que realmente acontecia. A cada dia, a situação de Natália se tornava mais insuportável. Além de ser obrigada a limpar a casa e cozinhar para todos, também era forçada a cuidar dos netos, que, seguindo o exemplo dos pais, não a respeitavam. Vó, você é tão lenta. A gente não tem o dia todo, gritava um dos netos, batendo o pé no chão, impaciente. Natália tentava manter a calma, mas a exaustão a dominava. Quando pedia um momento de descanso, Fábio apenas a encarava com frieza. Se não consegue fazer o mínimo, então não sei o que está fazendo aqui, dizia ele, ignorando completamente o sofrimento da mãe. Alice era ainda mais cruel. Sempre que Natália se mostrava fraca ou cansada, Alice a lembrava das ameaças que mais temia. Se continuar assim, vamos ter que te mandar para um asilo. Lá eles têm todo o tempo do mundo para cuidar de gente velha e inútil, dizia, com um sorriso amargo. Essas palavras ecoavam na mente de Natália como um pesadelo. Ela se via presa em uma situação sem saída, onde sua única escolha era continuar aguentando em silêncio. Natália começou a se sentir como uma prisioneira dentro da própria família. A cada dia, se tornava mais difícil levantar da cama, sabendo que enfrentaria gritos, insultos e olhares de desprezo. Mesmo assim, ela continuava se esforçando, tentando encontrar um resquício do amor que havia construído ao longo de toda a sua vida. Nos momentos mais solitários, ela se refugiava em lembranças do passado, das risadas com Jorge, dos dias felizes ao lado dos filhos pequenos, tentando encontrar forças para continuar. A situação parecia não ter fim, e Natália se perguntava, dia após dia, como Fábio e Alice podiam ser tão frios e cruéis.
Ela se lembrava do homem que havia criado com tanto amor, e não conseguia reconhecer no filho aquele menino doce que um dia prometera cuidar dela. As dores no corpo se intensificavam, mas a dor emocional era ainda mais profunda. Cada dia era uma batalha silenciosa para Natalia, que, sem apoio, seguia suportando o peso de uma vida que já não parecia ser a sua. Natalia vivia seus dias no automático, como se o tempo tivesse perdido sentido. Porém, em uma manhã qualquer, tudo começou a mudar. Lucas, que estava há anos morando fora, decidiu fazer uma visita surpresa à família. Ele sentia saudades da mãe, das conversas e dos momentos que compartilhavam, e, sem avisar ninguém, pegou um voo e apareceu na porta da casa de Fábio. Quando Natalia abriu a porta e o viu, seu coração quase parou. Lucas! Meu filho! Exclamou, abraçando com força, como se aquele gesto pudesse apagar toda a dor que sentia. Fábio e Alice, pegos de surpresa, tentaram manter as aparências. Olha só quem resolveu aparecer, disse Fábio, com um sorriso forçado. Alice, por sua vez, fez questão de parecer a anfitriã perfeita. Que bom te ver, Lucas. Sua mãe estava com muitas saudades, disse ela, lançando um olhar rápido para Natalia, como se estivesse avisando para se comportar. Lucas, inicialmente, não percebeu nada de errado. A casa parecia organizada, e Fábio e Alice agiam com normalidade, mas algo no semblante de Natalia o inquietava. Enquanto conversavam, Lucas observava cada gesto da mãe. Natalia estava abatida, com o olhar perdido, e suas mãos tremiam levemente. Mãe, você está bem? Perguntou Lucas, tentando disfarçar a preocupação. Natalia sorriu de leve, tentando esconder o sofrimento. Estou, meu filho, só um pouco cansada, respondeu, desviando o olhar. Mas Lucas não se convenceu? O que ele via era mais do que cansaço, era um sinal de que algo estava profundamente errado. Determinando entender o que acontecia, Lucas propôs um passeio. Que tal íamos ao parque, mãe? Faz tanto tempo que não passamos um tempo juntos. Natalia hesitou, temendo que Fábio e Alice não gostassem da ideia, mas, vendo o olhar insistente de Lucas, aceitou. Enquanto caminhavam pelo parque, Natalia permaneceu em silêncio, observando as árvores e as pessoas que passavam, mas seus pensamentos estavam longe. Lucas apertava sua mão, tentando transmitir conforto. Mãe, por favor, me conta o que está acontecendo. Eu vejo que algo não está certo, disse Lucas, com um tom que misturava preocupação e carinho. Natalia olhou para o filho, tentando conter as lágrimas, mas sua voz saiu trêmula. Lucas, eu não sei mais o que fazer. Com a insistência do filho, Natalia finalmente desabou. Entre lágrimas e soluços, ela contou tudo o que estava suportando dentro daquela casa, as humilhações diárias, as tarefas forçadas, os gritos constantes e as ameaças de ser abandonada em um asilo. Eu sou tratada como se fosse um inútil, como se eu não valesse nada. Eles gritam comigo, me xingam e me ameaçam me mandar embora, para um lugar onde eu ficaria sozinha, sem ninguém, lamentou Natalia, cada palavra saindo com o peso de anos de sofrimento reprimido. Lucas ouviu tudo em silêncio, sentindo a raiva crescer em seu peito como um incêndio incontrolável. Seu rosto endureceu, as mãos cerradas em punhos enquanto a voz de Natalia o atravessava como facas afiadas. Eles fizeram o quê? Perguntou, a voz fria, quase inaudível de tanta fúria. Ele sentiu o sangue pulsar nas têmporas e o coração bater acelerado. Lucas não conseguia acreditar que seu irmão, o mesmo Fábio com quem cresceu, fosse capaz de tamanha crueldade. Eu não aguento mais, Lucas. Eu tento, mas eles não me deixam viver em paz, continuou Natalia, secando as lágrimas que insistiam em cair. A expressão de Lucas se transformou completamente, a tristeza deu lugar a uma ira fervorosa. Sem conseguir conter o ódio, ele se levantou de súbito, decidido a pôr um fim naquele tormento. Mãe, espere aqui. Isso acaba agora, disse Lucas, sua voz cortante e carregada de determinação. Natalia tentou segurar o filho pelo braço, mas Lucas já estava movido por uma fúria cega. De volta à casa de Fábio, Lucas entrou como um furacão. Fábio, que estava sentado no sofá, se levantou confuso com a súbita entrada do irmão. O que houve? Por que está com essa cara? Perguntou, mas não teve tempo de ouvir resposta. Lucas avançou sobre ele com uma violência que ninguém esperava. Sem hesitar, Lucas deu um soco poderoso no rosto de Fábio, que caiu de costas, surpreso e atordoado com o ataque.
Você é um desgraçado, Fábio, gritou Lucas, agarrando o irmão pela camisa e o levantando do chão apenas para derrubá-lo novamente com outro soco, desta vez acertando o nariz. Isso é por cada vez que você humilhou a nossa mãe. Por cada vez que a fez se sentir como lixo. Fábio tentava se defender, mas era inútil. Lucas era movido pela raiva acumulada e não parava. Ele chutava, esmurrava, deixando Fábio sem reação, enquanto Alice assistia a cena horrorizada, gritando em desespero. Lucas, pare! Você vai matá-lo, gritava Alice, tentando se colocar entre os dois, mas Lucas empurrou com força, jogando-a contra a parede. Não se mete nisso, Alice. Vocês dois vão pagar por tudo que fizeram, gritou ele, voltando-se novamente para Fábio, que tentava se arrastar para longe. Lucas o puxou pelo cabelo, levantando-o apenas para acertar um soco direto no estômago. Você ameaçou a nossa mãe? A mulher que te criou com tanto amor? Você teve coragem de ameaçar jogar ela no asilo? Lucas gritou com ódio, os olhos fixos no irmão, que mal conseguia manter-se de pé. Fábio tentava balbuciar alguma coisa, mas Lucas acertou-lhe outro golpe, desta vez jogando contra a mesa que se partiu com o impacto. Você é um lixo, Fábio. Um lixo que não merece nada além de desprezo, gritou Lucas, segurando o irmão pelos ombros e batendo sua cabeça contra o chão. Fábio gemia de dor, o rosto já ferido pelos golpes, mas Lucas não parava. Cada soco era uma expressão da dor que Natália havia guardado por tanto tempo. Você devia se ajoelhar e pedir perdão por cada lágrima que a nossa mãe derramou por sua causa, gritava, acertando outro soco que fez Fábio gritar. Alice chorava desesperada, tentando puxar Fábio para longe, mas Lucas empurrou os dois, com os olhos cheios de uma fúria implacável. Antes de sair, Lucas se inclinou sobre o irmão, que estava encolhido no chão, gemendo de dor e vergonha. Isso não acabou, Fábio. Você vai responder por cada coisa que fez. Eu juro que você não vai escapar das consequências, disse, com uma voz fria e ameaçadora, antes de se levantar e sair da casa, deixando Fábio caído e Alice em prantos. Lucas sabia que aquilo era apenas o começo. Ele estava determinado a buscar justiça para Natália, custasse o que custasse. Lá fora, Natália estava sentada no carro, ainda tremendo com tudo o que havia acontecido. Lucas entrou, ainda ofegante, e a abraçou com força. Mãe, eu estou aqui agora. E eu vou cuidar de você, como você sempre cuidou de nós, disse, enquanto Natália chorava em seus braços, sentindo que finalmente estava segura. O sofrimento que carregara por tanto tempo estava chegando ao fim, e, pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu uma ponta de esperança. Após o confronto, Lucas sabia que não poderia simplesmente deixar as coisas como estavam. Ele prometeu a si mesmo que Fábio e Alice pagariam por cada sofrimento infligido à mãe. Na manhã seguinte, Lucas começou a tomar as medidas necessárias para garantir que a justiça fosse feita. Ele contatou advogados especializados em casos de maus-tratos a idosos e, com o apoio de testemunhas e evidências do comportamento abusivo de Fábio e Alice, levou o caso aos tribunais. A notícia de que um filho estava sendo processado por maltratar a própria mãe logo se espalhou, trazendo vergonha e exposição para Fábio e sua família. O julgamento foi intenso. Durante as audiências, Natália teve que reviver cada momento doloroso, contando em detalhes os abusos que sofreu. Seu depoimento foi comovente e, enquanto falava, era possível ver nos olhos de todos no tribunal a indignação pelo que ela havia passado. Eu fui criada para acreditar que família é amor, mas dentro daquela casa, eu era tratada como uma estranha, como um peso, disse Natália, com a voz embargada, mais firme. Fábio e Alice mantinham a cabeça baixa, tentando evitar os olhares de reprovação. Lucas estava ao lado da mãe durante todo o processo, segurando sua mão e a apoiando em cada momento. Ele sabia que aquela batalha era tão emocional quanto legal. Quando chegou a vez de Fábio falar, ele tentou justificar suas ações, dizendo que estava sob pressão, que não sabia como lidar com a situação. Eu só queria o melhor para nossa mãe, mas a situação saiu do controle, disse Fábio, a voz falando diante da desaprovação geral. Lucas não se conteve e murmurou, covarde. Você nunca pensou no que ela sentia? Após semanas de depoimentos e análise de provas, a sentença foi clara e implacável. Fábio e Alice foram condenados por maus-tratos a idoso, ameaça e coerção. Além de serem multados com uma quantia altíssima,
que os obrigou a vender a casa e os carros para pagar as dívidas. Ambos foram sentenciados a cumprir serviços comunitários em instituições que cuidavam de idosos, um destino irônico e humilhante para quem tantas vezes usou a ameaça de um asilo para aterrorizar Natália. A justiça, naquele momento, havia sido feita. Natália, apesar de abalada, sentiu uma imensa sensação de alívio. Pela primeira vez em anos, ela sentia que sua voz havia sido ouvida e que o ciclo de abuso finalmente havia chegado ao fim. Lucas, determinado a proporcionar à mãe uma vida digna e cheia de carinho, conseguiu o direito legal de cuidar dela. Sem pensar duas vezes, ele a levou para viver com ele no exterior. Para Natália, aquela mudança representava um novo começo, longe das memórias dolorosas e das pessoas que a fizeram sofrer. Lucas se dedicou a garantir que Natália tivesse tudo de que precisava. Ele encontrou um lindo apartamento com uma varanda que dava vista para o mar, algo que Natália sempre sonhou, mas nunca acreditou que teria. Todos os dias, Lucas fazia questão de preparar o café da manhã para a mãe e levá-la para passeios, fazendo-a se sentir cuidada e valorizada. Você merece isso, mãe. Merece ser feliz, dizia ele, sorrindo ao ver Natália finalmente relaxada, sem as sombras do passado. Enquanto Natália reconstruía sua vida ao lado de Lucas, Fábio e Alice enfrentaram uma crise financeira devastadora. Sem a casa e os bens que antes ostentavam, tiveram que recomeçar do zero. O trabalho comunitário em um lar de idosos mostrou a eles, de forma cruel, o que significava ser tratado com desprezo. É assim que a nossa mãe se sentia todos os dias, pensava Fábio, enquanto lidava com os olhares cansados e tristes dos idosos que cuidava. O peso de suas ações o seguiu, e a culpa se tornou uma companheira constante. Apesar de tudo, Natália encontrou paz. Ela passava as manhãs lendo à beira da varanda, sentindo a brisa suave no rosto, e às tardes conversando com Lucas, relembrando os bons momentos e redescobrindo pequenas alegrias que pensou ter perdido para sempre. Ela voltou a sorrir de verdade, sentindo-se segura e amada, sabendo que, finalmente, estava sendo tratada com o respeito que sempre mereceu. Lucas, por sua vez, se orgulhava de ter cumprido sua promessa de cuidar da mãe, transformando a vida dela para melhor. A história de Natália se tornou um exemplo de resistência e esperança. Ela havia enfrentado o pior que uma mãe poderia imaginar, o abandono emocional por parte daqueles que mais amava. No entanto, o amor de Lucas e a força de sua própria dignidade a fizeram superar os traumas e viver seus últimos anos com a serenidade que sempre buscou. Fábio e Alice pagaram caro por seus erros, mas Natália, cercada pelo carinho de Lucas, provou que o amor verdadeiro pode curar até as feridas mais profundas. E assim, com o passado deixado para trás, Natália olhava para o futuro com um misto de gratidão e serenidade. Ela sabia que, apesar de tudo que havia perdido, ainda tinha o mais importante, o amor incondicional de um filho que lutou para que ela tivesse o final feliz que tanto merecia. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!